Olá a todos, eu sou o professor Alex e continuo com vocês aqui na unidade 1. Agora vamos para a aula 5, no qual trataremos do teorema de existência e unicidade. Vamos considerar o seguinte problema de valor inicial. dy dx igual a f de xy. Neste caso, a função f é uma função de duas variáveis, considerando a primeira variável x e a segunda variável y, nas quais x é a variável independente da nossa equação diferencial e y é a variável dependente dessa equação diferencial. E consideramos também a condição inicial y de x0 igual a y0. Lá no final da leitura dinâmica interativa 1, nós deixamos duas perguntas para vocês pensarem um pouco. Vocês conseguiram pensar? Vocês pararam para pensar? A primeira delas é: dado um problema de valor inicial, uma equação diferencial, sempre existe solução para ele? E se existir, essa solução é única ou não é única? Vocês pararam para pensar nisso? O teorema que a gente apresenta na aula de hoje responde essas perguntas, na verdade, dá algumas condições para a existência e unicidade das soluções para um PVI. Eu até diria que a gente deveria ter começado com esse teorema no início do nosso curso, mas a gente precisava se ambientar com a teoria, com alguns métodos, para então ter um pouco mais de maturidade para tentar entender o que esse teorema vem nos dizer. Então, vamos lá. Começamos com um exemplo. Lembra que nós já estudamos essa equação diferencial? Y' é igual a x raiz quadrada de y. Nós vimos que tanto a função y igual a x é uma solução dessa equação, ou seja, a solução trivial é uma solução dessa equação diferencial, e a função y igual a x² sobre 16 também é solução dessa equação diferencial. No entanto, o que a gente precisa observar também é que ambas as soluções, y igual a 0 e y igual a x² sobre 16, satisfazem a condição inicial y de 0 igual a 0. Em outras palavras, os gráficos de ambas as soluções passam pelo ponto 0, 0. Ou seja, no ponto 0, 0, essa equação diferencial aqui possui duas soluções. Mas o que nós queremos discutir hoje aqui é a existência de soluções e a unicidade das mesmas. Este exemplo que a gente apresenta é caracterizado da forma de que no ponto 0, 0 do plano passam duas soluções para a mesma equação diferencial. O resultado que a gente traz aqui, que é conhecido como Teorema de Picard ou Teorema de Existência e Unicidade, vai nos fornecer as condições suficientes, apenas suficientes, que garantem a existência e a unicidade de soluções para um problema de valor inicial. E o teorema enuncia-se da seguinte forma: suponha que as funções f é aquela função que define a equação diferencial, e a derivada parcial de f em relação a y, ou seja, a derivada parcial de f em relação à variável dependente da nossa equação diferencial, sejam contínuas em um retângulo x entre alfa e beta e y entre gama e delta, contendo o ponto x0 e y0. Então, existe um intervalo contendo x. Esse intervalo está contido no retângulo x entre alfa e beta, de forma que esse problema de valor inicial possui uma única solução definida nesse intervalo menor aqui, contido no intervalo alfa e beta. Olhando novamente para a equação do exemplo anterior, y' igual a x raiz quadrada de y,
nós vimos que possui pelo menos duas soluções cujos gráficos passam pelo ponto 0, 0. As funções f de xy igual a x raiz quadrada de y e derivada parcial de f em relação a y, que é igual a x sobre 2 raiz quadrada de y, são duas funções contínuas no semiplano superior definido por y maior que zero. Ou seja, em outras palavras, no semiplano superior, esta função f e essa função ΔF ΔY são contínuas. Logo, pelo teorema de existência e unicidade, a equação y' igual a x raiz quadrada de y para qualquer x0 e y0 com y0 positivo possui uma única solução definida em um determinado intervalo em torno do ponto x0, tal que satisfaz a nossa condição inicial y de x0 igual a y0. Para a condição inicial y de 0 igual a 0, a solução não é única, que a gente viu o exemplo anterior. No entanto, para y positivo, essa função aqui se torna contínua e, portanto, o teorema de existência e unicidade garante também a unicidade de soluções para todo ponto inicial com coordenada y positiva. Se a equação diferencial for linear, nós já vimos que existem métodos de resolução para essas equações diferenciais, então a gente consegue encontrar diretamente a solução para um determinado problema de valor inicial e exibir uma fórmula para essa solução. Em casos mais gerais, não existe um método específico que se possa aplicar em todos os casos. Qual seria a solução para esse problema? É adotar uma abordagem de forma indireta que demonstre a existência para uma solução de um PVI, mas que, de certa forma, não fornece um método prático para encontrar. A gente vai ver qual é o método que a gente utiliza e vocês vão ver que não é um método muito prático, demanda muitas contas, mas é um método que pode ser aplicado para tentar encontrar essa solução única para o PVI. O ponto crucial desse método é a construção de uma sequência de funções. Então, a cada passo que a gente fizer, a gente vai construir uma função que depende de uma função anterior. E essa sequência de funções converge para uma função limite, tal que essa função limite dessa sequência satisfaz o problema de valor inicial, mas que, no entanto, cada iterada ou cada função dessa sequência não precisa satisfazer o nosso PVI. As restrições sobre f de x e f de xy e a derivada de f em relação a y enunciadas no teorema de Picard, é possível demonstrar que essa sequência de funções converge e que a função limite tem as propriedades desejadas, ou seja, que é a solução da equação diferencial e satisfaz a condição inicial. Vamos considerar então o problema de valor inicial de forma que o ponto inicial lá, que é a condição inicial, seja a origem, ou seja, del y del x igual a f de xy, com y de 0 igual a 0. E vamos supor que existe uma função y igual a φ de x que satisfaz esse problema de valor inicial. Então, substituindo y por φ de x aqui, essa função f de x é uma função contínua que só depende da variável x. Logo, nós podemos integrar essa equação diferencial aqui, porque este lado só depende de x, esse lado só depende de y, partindo do ponto inicial x igual a 0 para um valor arbitrário de x. E a gente obtém φ de x igual à integral de 0, que é o nosso ponto inicial, até x, de f de s, φ de s ds. Aqui nós trocamos o x por s, onde s é uma variável de integração. E essa função aqui, satisfaz essa condição inicial, que φ de 0 é igual a 0.
Essa última equação contém uma integral, aqui a integral de 0 a x, de uma função desconhecida. A gente não conhece essa função φ, nós substituímos essa função na função f. E ela é chamada de uma equação integral, porque ela possui uma integral que ainda não está resolvida. Essa equação integral não é uma fórmula geral para soluções do nosso problema de valor inicial, mas fornece uma relação que é satisfeita por qualquer solução do PVI. Ou seja, dada uma solução do PVI, ela também satisfaz essa equação integral. Por outro lado, se existir uma função contínua y igual a φ de x que satisfaz a equação diferencial, então essa função também vai satisfazer o PVI. Então, dada uma função que satisfaz o PVI, ela satisfaz a equação integral, e uma função que satisfaz a equação integral também satisfaz o PVI. De fato, se a gente substituir x por zero na equação integral, a condição inicial é satisfeita, porque fica uma integral de 0 até 0, então φ de 0 é igual a zero. E como o integrando da equação integral é contínuo, segue do teorema fundamental do cálculo que φ de x é uma função diferenciável e que, além disso, a derivada dela é f de x φ de x. Portanto, o PVI e a equação integral são duas coisas, dois elementos equivalentes, no sentido de qualquer solução de um desses dois problemas também é solução do outro. Então, resolver um PVI é a mesma coisa que resolver a equação integral e vice-versa. Um método para mostrar que a equação integral tem uma única solução é chamado de método das aproximações sucessivas ou simplesmente método de iteração de Picard. Para usar esse método, nós começamos escolhendo uma função inicial φ0 arbitrária, a gente coloca qualquer função lá, ou que aproxima de alguma forma a solução do problema de valor inicial. Qual que seria a melhor função para a gente começar chutando essa φ0? A mais simples é φ0 de x igual a zero, que é aquela que satisfaz a condição inicial. Então, φ0 satisfaz a condição inicial do PVI, e a próxima aproximação, a φ1, é obtida substituindo φ de s por φ0 de s, lá naquela equação integral, e chamando de φ1 de x o seu resultado. Ou seja, φ1 de x é a integral de 0 até x de φ de s, de f de s, φ0 de s, ds. Como que a gente calcula o φ2? φ2, no lugar do φ0, nós colocamos φ1. Ou seja, φ2 de x é igual à integral de 0 a x de f de s, φ1 de s, ds. E, em geral, φn mais 1 de x é a integral de 0 a x de f de s, φn de s, ds. Então, nós construímos uma sequência de funções φn, e cada elemento dessa equação satisfaz a condição inicial, mas em geral não satisfaz a equação diferencial, não satisfaz a equação diferencial do PVI. Se em algum valor k, n igual a k, nós tivermos φk mais 1 de x igual a φk de x, ou seja, elas se coincidem, isso implica que o φk é a solução da equação integral. Portanto, φk também seria a solução do PVI e a sequência termina nesse ponto n igual a k. Mas, em geral, isso não acontece e é necessário nós considerarmos toda a sequência infinita. E tendo obtido toda a sequência infinita, nós calculamos o limite dessa sequência para encontrar qual é a função limite que satisfaz a equação diferencial. Então, a partir de agora, nós vamos aplicar esse método, vamos ver como ele funciona em um exemplo concreto. Bom, vamos resolver o seguinte exemplo. Aplicar o método iterativo de Picard
para mostrar que o PVI de equação y' igual a 2x vezes 1 mais y e condição inicial y de 0 igual a 0 possui uma única solução. Vamos aplicar, então, o método que nós acabamos de aprender. Ótimo. Dado essa equação diferencial, a gente observa o seguinte. Se y for uma função φ de x, como que nós podemos escrever uma equação integral associada a esse PVI? Da seguinte forma, φ de x é igual à integral de 0 até x de 2s 1 mais φ de s ds. Essa é a equação integral associado ao PVI. Perfeito. Seguindo o método, nós temos que começar então com uma aproximação inicial. Então, coloquemos aqui. Qual que vai ser a aproximação inicial? Cada sucessão, cada iteração deve satisfazer a condição inicial. Existem várias formas da gente escolher. Qual que é a nossa condição inicial aqui? A condição inicial é que a função em zero deve valer zero. Então, nós poderíamos, por exemplo, começar aqui com φ 0 de x, sendo, por exemplo, x, porque no zero vale zero, ou φ 0 de x poderia ser x ao quadrado e assim por diante. Só que a gente tem a possibilidade de escolher a mais simples possível, que a gente vai adotar como sendo φ 0 de x como sendo zero, que automaticamente já satisfaz a condição inicial y de 0 igual a zero. Perfeito. Então, tendo tomado a primeira iteração, a primeira aproximação como sendo φ 0 igual a zero, vamos para a segunda iteração. Ou seja, quem é φ1 de x? É a integral de 0 até x de 2s vezes 1 mais a função anterior, φ 0 de s, ds. Substituindo φ 0 de s, nós temos a integral de 0 a x de 2s, 1 mais 0 ds, ou seja, a integral de 0 até x de 2s ds, que é igual a x ao quadrado. Essa foi a φ1. Quem vai ser a φ2? A φ2 de x é igual à integral de 0 até x de 2s, 1 mais φ1 de s ds, que é a integral de 0 até x de 2s, 1 mais φ1 de s é igual a s quadrado ds, que é igual a x quadrado mais x à quarta sobre 2. Aqui, nessa passagem, daqui para cá, a gente calcula a integral indefinida e depois substitui nos valores, nos valores de integração, utilizando o teorema fundamental do cálculo para chegar nessa expressão final aqui. Então, façam aí para vocês conferirem. Quem é φ3
de x é a integral de 0 até x de 2s de 1 mais φ2 de s ds, que é a integral de 0 até x de 2s de 1 mais s quadrado mais s a quarta sobre 2 ds, que é igual, também vou deixar para vocês completarem, a x quadrado mais x a quarta sobre 2 mais x a sexta sobre 2 vezes 3. Será que aqui a gente já consegue identificar quem vai ser φn? Quem vai ser φn de x? Então, φn de x é composta por φ0, então tem o φ0 aparece aqui em todas, né, que é somando zero. Então, vai aparecer x quadrado mais x a quarta sobre 2 mais x a sexta sobre 2 vezes 3 mais x elevado a 2n sobre n fatorial. Observando que 2 vezes 3 pode ser reescrito como sendo n fatorial, 2 é 2 fatorial e 1 é igual a 1 fatorial. Essa, então, é a expressão para a φn de x, e a gente precisa verificar que realmente essa é a expressão para φn de x. E como que a gente vai verificar isso? Usando indução por indução em n. Ou seja, para n igual a 1, o que nós temos? Que φ1 de x é igual, né, a gente tem que vir aqui nessa expressão, nessa última expressão aqui, e substituir n por 1. Então, nós obtemos simplesmente o x quadrado, que foi a primeira interação aqui que nós obtivemos. Agora, a gente vai supor que vale para n igual a k. Ou seja, que φk de x é igual a x ao quadrado mais x elevado a 4 sobre 2 fatorial mais x a sexta sobre 3 fatorial mais x elevado a 2k sobre k fatorial. E vamos provar que vale para n igual a k mais 1. Para isso, quem é φk mais 1 de x? É a integral de 0 a x de 2s, pela definição, vezes 1 mais φk de s ds. Mas quem é φk de s? É a integral de 0 a x de 2s. Nós simplesmente copiamos essa expressão aqui. Então, nós temos s ao quadrado mais s a quarta, 2 fatorial, mais s a sexta, 3 fatorial, mais s elevado a 2k, k fatorial, em ds.
Essa integral é relativamente simples, embora tenha aí algumas parcelas, e a sua resposta é exatamente x ao quadrado mais x à quarta sobre 2 fatorial mais x à sexta sobre 3 fatorial mais x elevado a 2k mais 1 sobre k mais 1 fatorial. E nós completamos a indução mostrando que, de fato, essa expressão aqui, para cada aproximação φn, tem essa expressão que está grifado em amarelo aí na sua tela. Logo, nós temos escrito cada uma das nossas iterações φ de x como sendo a seguinte série. A série, a soma de k indo de 1 até infinito, de x elevado a 2k sobre k fatorial. Aqui a gente observa que cada φk, então cada φk é tal que φk de zero é igual a zero, ou seja, satisfaz a nossa condição inicial. Não necessariamente cada φk dessa satisfaz a nossa equação diferencial, que é y' igual a 2x, 1 mais y. Não sei, eu não calculei para cada uma delas, para φ1, φ2, φ3 até φk, se cada uma delas satisfaz essa equação diferencial. Mas, segundo o teorema de Picard, a função limite, que é a φ de x, que é igual o limite para k tendendo a mais infinito de φk de x, satisfaz o PVI. E satisfazendo o PVI, ou seja, satisfaz a equação diferencial e cumpre a condição inicial, é uma solução dessa equação do nosso PVI, ok? Eu não vou mostrar aqui na aula de hoje como que a gente calcula o limite dessa equação diferencial, dessa sequência aqui, e também não vou mostrar a unicidade. Eu vou deixar para vocês lerem lá na leitura dinâmica da aula 5, que lá está bem explicadinho, e depois vocês tiram essas dúvidas. Mas, olhando aqui essa função limite φ de x é o limite dessa série aqui. Mas quem é essa série aqui? Como que a gente consegue escrevê-la em termos de funções elementares? Bom, olhando para a nossa equação diferencial, a gente vê que é uma equação diferencial de variáveis separáveis. Nós podemos muito facilmente separar as variáveis aqui e resolver essa equação diferencial. E como que fica? Da seguinte forma: y' sobre 1 mais y é igual a 2x. Integrando ambos os membros, nós temos aqui ln de módulo de 1 mais y é igual a x ao quadrado mais uma constante C1. Elevando a exponencial ambos os membros, nós temos aqui e elevado a ln de módulo de 1 mais y igual a e elevado a x quadrado mais C1. 1 mais y é igual a c e elevado a x ao quadrado, y é igual a e elevado a x quadrado menos 1. Portanto, essa função aqui é solução dessa equação diferencial e é também o limite da sequência φk que nós determinamos aqui no processo de iteração. Quando a gente for estudar mais para frente nessa disciplina a parte de séries e sequências, a gente vai entender como calcular o limite dessa
sequência aqui e, nesse caso, obter essa expressão. Então, espero que tenha ficado claro com esse exemplo resolvido o método das iterações de Picard. E qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem nos fóruns de dúvidas com seus professores nas aulas síncronas. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.